Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Programa Bom Dia São Pedro, diretamente aqui da paróquia São Pedro de Gramado. Hoje, dia 19 de abril, terça-feira, estamos em plena oitava de Páscoa. Então, a oitava de Páscoa é uma oitava, são 8 dias na sequência, como que se fossem o mesmo dia, um dia só. Então, se celebra a Páscoa nesses 8 dias, né? Numa oitava chamada. Então, nós estamos como vivendo uma única celebração nesta semana toda. Então, nesse dia 19 de abril, temos a nossa antífona para podermos ler e para podermos refletir também sobre ela. Deu-lhes a água da sabedoria, tornou-se a sua força e não vacilam. Vai exaltá-los para sempre. Aleluia. Conforme o livro do Eclesiástico, esta antífona é extraída do livro de Eclesiástico, capítulo 15, versículos 3 e seguintes. Mas o evangelho do dia de hoje, nesta sequência de textos da ressurreição, Jesus aparecendo aos discípulos, ele então se apresenta ressuscitado. Se não, vejamos aqui o que diz o evangelho de hoje, de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, para eu ir buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Então, hoje, nesta terça-feira, 19 de abril, vemos aqui um outro relato de Jesus ressurreto, ou seja, Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado aparecendo a Maria Madalena. Vejamos, tanto nos textos da pesca milagrosa e também no encontro com os discípulos de Emaús, o relato de hoje, este relato do Evangelho que acabamos de ouvir, o ressuscitado não é reconhecido logo. Jesus ressuscitado não é reconhecido logo à primeira vista. Por que isso se dá? Ressurreição não é a volta ao passado corporal.
não é voltar ao corpo antigo, mas o ressuscitado está agora de outra forma presente. Não é uma mera experiência física que o torna presente, mas somente os olhos da fé podem percebê-lo. Vejam que profundidade hoje esse texto para que nós possamos refletir. Os olhos da fé são esses olhos que podem perceber Jesus. Maria Madalena não o reconhece e nem pode tocá-lo ou retê-lo. A igreja sabe que Jesus sempre estará com os fiéis, como ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, nós hoje, como igreja, sabemos que ele está conosco. Ele está sempre com os fiéis. E se nós formos fiéis a esta fé, a este Jesus, a este discipulado, a essa missionariedade que todos nós temos e recebemos do Senhor, estaremos então a buscá-lo e experimentá-lo em nossa vida. Então, Jesus está conosco até a consumação dos tempos. Mas isso não ultrapassa a convivência corporal com Jesus, como foi da infância, desde o nascimento, até a sepultura de Jesus. Então, vejam bem, a experiência de vida e a experiência da ressurreição de vida eterna. Então, é esta a ideia que devemos ter. A experiência de Jesus do nascimento à sepultura, quando então foi sepultado, é que nós devemos hoje estar buscando e vivendo neste caminho do nosso discipulado com Jesus. O ressuscitado sempre está presente, não, porém, como antes da paixão e da morte. Ele está presente, mas não como antes, no dia da paixão, no dia da morte. Assim como Madalena, os apóstolos e os discípulos de Emaús, é preciso um longo processo para se chegar à fé verdadeira. Então vejam que a fé é outra exigência que nós devemos cumprir. Ter fé é ter certeza desta ressurreição, é ter certeza desta experiência do ressuscitado que fazemos. Jesus ressurreto, ele é para todos nós esta experiência a partir da fé. Então veja bem, quem experimenta a ressurreição tem a incumbência de levar essa boa notícia aos discípulos, ou seja, aos irmãos e irmãs, que hoje também temos e somos seguidores do Senhor. Então, fazer a experiência do ressuscitado, fazer a experiência da ressurreição, nos compromete na missão, nos compromete neste caminho e nesse desenvolver do nosso trabalho para podermos ter com Jesus ressuscitado esta experiência comunitária. Então, quanto mais se corre para anunciar, mais a fé no ressuscitado se confirma. Então, quanto mais nós assumirmos a missão com Jesus, esta missão que ele nos deixa, a missão que ele pede para que cumpramos, mais se confirma a fé no ressuscitado. Então, fazer do ressuscitado o nosso caminho também de missão e principalmente de seguimento a Jesus, o ressuscitado que está vivo entre nós, o ressuscitado que é a certeza também da nossa ressurreição. Então, Jesus chama os discípulos que o abandonaram de meus irmãos. Veja lá, Jesus diz, diga lá para os meus irmãos, né? No Evangelho ele fala isso, diga lá para os meus irmãos.
Então, os discípulos que o abandonaram, ele chama de irmãos. Ou seja, à medida que a fé se confirma, as comunidades vão se formando e se formarão mesmo com aqueles membros que foram até fracos na fé. Agora, vejam bem, este resultado da missão para nós, né? Jesus chama os que o abandonaram de meus irmãos, e nós não podemos também nos furtar a buscar esses irmãos, a anunciar a ressurreição para esses irmãos que também façam a experiência do ressuscitado no seu dia a dia, na sua vida, na sua família. Então, busquemos esta experiência com o ressuscitado. Vale a pena termos esta experiência, confirmando nesta experiência da ressurreição, confirmando a nossa fé. Então, a base da nossa fé é a ressurreição do Senhor. Ele promete e cumpre que ressuscitaria. Ele promete e cumpre que também nos ressuscitará. Então, peçamos a Jesus nesta terça-feira, dia 19 de abril, a oitava de Páscoa, nesta celebração da oitava de Páscoa, peçamos a Jesus que nós também consigamos fazer esta experiência de ressurreição, para podermos levar, anunciar e se confirmar a nossa fé. A todos um bom dia, uma boa terça-feira. Deus abençoe este seu dia, meu irmão, minha irmã, e vamos pedir que o Senhor então nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, e de Beato Carlo Acutis, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom, santo e abençoado dia, uma boa, santa e abençoada terça-feira. Permaneçamos em paz e até o próximo programa. Um bom dia.